35, vocês pulam para o 41 e vamos alternando até o 51. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Todos juntos os 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha a carne aí, né? Título do poema de Vinícius de Moraes, que o Francisco leu tão belamente ainda agora. Muito bem, ó. Título da mensagem de hoje. Feliz Dia dos Pais, que são pães. Não é pãe porque é pai e mãe, não, né? É pães no sentido de plural de pão mesmo. E não é porque é um pão porque é bonito também, não, tá? Porque nem todo pai é bonito. Como o Bruno, por exemplo, olha só que beleza. Né? Nem todo mundo tem, né? Essa coisa do galã, né? Mas desejo um feliz Dia dos Pais aos pais que são pães. Aos pais que são pães. Bom, a gente está no capítulo 6 de João. Na semana retrasada, o nosso evangelho já foi esse. Na semana passada, quem esteve aqui ouviu o pastor Eduardo falar sobre esse evangelho também. E vamos então do terceiro domingo, dentro do evangelho de João, capítulo 6. Né? Então a gente está dando continuidade a esse capítulo 6, que poderíamos chamar de capítulo do pão. Porque ele é todo temático, né? Ele começa lá na multiplicação dos pães, depois ele vai para um outro momento em que Jesus diz que ele é o pão da vida, e agora, nesse terceiro encontro, nós vamos ver a reação desse grupo chamado os judeus ao que Jesus disse, a essa afirmação que Jesus faz: eu sou o pão da vida. Né? Então, vamos lá. O texto de hoje mostra, então, o que decorre dessa afirmação. Na verdade, esse verso 35 já fez parte da homilia, do sermão da semana passada. Então, é como se o sermão de hoje, o texto de hoje, pegasse ali, né, como faz na série, né, anteriormente na série e tal, né? Então, o verso 35 resgata, né, a continuidade, e depois, a partir do 41, a gente vai, né, no decorrer, né, nas consequências dessa afirmação. Então, no verso 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Né? E a partir dessa afirmação, diz o texto que um grupo chamado os judeus, e aí trago essa ressalva novamente, quando o evangelho, ou qualquer evangelho, fala de judeu, não está falando de todos os judeus, mas de um grupo de liderança religiosa judaica, né? Para que esse texto não seja motivo de intolerância religiosa. Né? Não é que todos os judeus odiassem Jesus. Repito, Jesus era judeu, seus discípulos, em grande maioria, eram judeus e judias. Então, não é que os judeus odiavam Jesus, mas quando o texto diz os judeus, é essa pequena, né, liderança religiosa. Então, esse grupo então começa a reclamar, começa a murmurar, né, diz o verso 41. Eles não conseguiam conceber que Jesus, filho de José,
filho de Maria, aquela criança que, né, vivia com um catarro escorrendo do nariz, não jogava bola porque não existia futebol ainda nessa época, né, mas alguma brincadeira de criança ele devia fazer. Não podiam conceber que esse menino, que agora era um homem, pudesse dizer que era o pão que veio do céu. E aí, então, isso me lembrou quando Jesus foi pregar em Nazaré, sua terra natal, né? Que eles fizeram a mesma afirmação. Ué, não é esse o filho de José, de Maria? Não andam entre nós seus irmãos, suas irmãs? Né? Como pode ele dizer que é o Filho de Deus, que vem do céu? Uma espécie de tentativa de minimizar a importância do que Jesus trazia, sabe? Como às vezes pessoas mais velhas falam para um: isso aí é menina, isso aí é moleque, né? Isso aí é garoto. Né? Quando alguém, às vezes, no trabalho, tentando minimizar o papel da mulher no trabalho, fala que essa menina não sabe o que faz, né? E às vezes a menina do colega de trabalho dele já tem 20, 30 anos. Mas é uma tentativa, sabe, de menosprezar a importância da pessoa. É mais ou menos isso que acontece aqui. Então Jesus os choca ainda mais. Eu falei que eu sou o pão que vem do céu e vocês, né, não estão me dando credibilidade. Jesus vai além. E citando o profeta Isaías, ele diz que o dom de Deus é para todos. Não é isso que está escrito no verso 45. Eu não somente venho do céu, mas eu venho para ensinar a todos. Esse pão é para todos. Serão todos ensinados por Deus. E ele ainda afirma que quem crer nele terá a vida eterna. Ele vai falando uma coisa atrás da outra, chocando cada vez mais, né? Aquele grupo religioso que era elitista, né? Que só eles detêm o conhecimento, só eles são os abençoados, só eles são os escolhidos, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, a elite religiosa da época. Jesus começa a vir como um profeta ampliando esse dom de Deus que ele traz na figura do pão. E ele diz: eu sou o pão da vida, novamente, no verso 47, no verso 48. E deixando os judeus ainda mais furiosos, ele diz: vossos pais... Jesus também era judeu, mas você vê o distanciamento que ele toma? Né? Vocês não estão me considerando como irmãos, né? Como irmão, vocês não estão me considerando como filho de Deus. Então, vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Mas este é o pão, que quem comer dele não perecerá. Há um embate aqui nesse texto de Jesus com essa liderança judaica. E isso transparece também um pouco do embate da comunidade joanina que escreveu esse texto com as lideranças judaicas. Essa tensão entre o grupo de Jesus e essas lideranças não morrem depois que Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus. Essa tensão permanece com os discípulos de Jesus que continuam o trabalho e continuam entrando em choque com essa liderança judaica. Mas, para mais detalhes bíblicos, classe Paul Tillich na quinta-feira, às 18h30, presencialmente ou online. Estamos falando de Bíblia, gente. E a presença tem sido ótima, né? Maravilhosa. Bom, por mim, aqui, na minha visão, quando Jesus diz ainda que ele é diferente daquele pão, daquele maná que Deus mandou ao deserto para o povo hebreu, ele dá a vida eterna. E no último verso que a gente leu, no 51, ele diz que essa vida eterna que ele dá é a sua própria carne. Quantas figuras de linguagem, né, gente? É difícil de entender essa coisa. O Evangelho de João é complicado mesmo, assim, são muitos símbolos, né? É o pão, é a carne, né? É a luz, é as trevas, assim, difícil da gente entender um pouco. Mas nesse embate de Jesus com essa liderança judaica, que reage a essa afirmação de que ele é o pão que veio dos céus, eu acho que a gente pode aprender algumas coisas assim. E eu não vou me demorar muito, porque eu sei que tem almoço de Dia dos Pais hoje, né? Eu vou almoçar na casa do sogro, né?
A Ângela já falou, hoje o almoço é na minha casa. Então, ou seja, indiretamente ela disse, prega rápido, que a gente precisa encerrar. Estou brincando, Ângela, ela não disse isso, tá? Mas, rapidamente, o que esse símbolo, essa figura de linguagem do pão, essa metáfora do pão que Jesus traz, pode nos dizer hoje, pode nos dizer sobre Deus, pode nos dizer sobre a nossa fé? Primeira afirmação, o pão de Deus, esse dom maravilhoso, esse amor, é universal. Não é universal, pelo amor de Deus, gente, vocês sabem o que eu estou falando, né? Universal no sentido de amplo e irrestrito para todas as pessoas. Todas as pessoas que buscarem o dom de Deus, do amor de Deus, dessa vida abundante, cheia de sentidos, todo mundo que busca uma vida profunda, uma vida realizada, uma vida plena, essas pessoas vão encontrar. Porque Deus está disponível para todas as pessoas. O dom de Deus não está na mão de meia dúzia de alecrins dourados, que são especiais. Nada disso. Que seguem padrões morais todos esculpidos, ilibados, perfeitos. Não. O dom de Deus também é para os rejeitados, para os humilhados, para os que ganham status de não pessoas. Isso não é gente. Todo mundo que buscar encontrará esse pão quentinho e fresco, que é o sagrado, que é o divino na vida. Todos que vierem a mim, disse Jesus, jamais lançarei fora. Nenhum dos que vierem a mim eu rejeitarei. Em outra ocasião ele disse. O pão de Deus é universal. E numa segunda afirmação, o pão de Deus se aproxima de nós. Isso é bonito demais. O texto diz que Jesus declara ser o pão de Deus que desceu dos céus. E esse verbozinho grego significa não que desceu literalmente, né? Mas o pão de Deus que se movimentou, que veio, sei lá se o céu é em cima, se o céu é embaixo, se é do lado, se é do outro. Também tanto faz nesse direcionamento geográfico. Seja lá onde o céu for, Jesus é o pão que se movimenta, que se desloca, que se aproxima na nossa direção. Deus está sempre em movimento, na direção daquele e daquela que quiser se alimentar desse pão. O Deus revelado através da vida de Jesus não é indiferente, não é inerte, não é distante, não é apático, como escreveu brilhantemente o nosso pastor emérito em seu livro, do viver apático ao viver simpático, que ele trabalha teologicamente, o Edson, exatamente isso. Deus não é apático, ele é tomado por um patos, por uma paixão, por um desejo de estar próximo da sua criação. Jesus estava todo o tempo próximo às pessoas, cercado de gente. Na multiplicação dos pães, como em outras ocasiões também, diz o texto que Jesus se comoveu daquela multidão, próximo, sentindo gente, abraçando gente, não igual político que faz de 4 em 4 anos, não é come pastel, faz aquela cara de nojo na época da eleição, né? Esse ano tem, inclusive. Não, no dia a dia, no chão desse povo, com o pé sujo de andar pelos chãos da Galileia. Aquela multidão não poderia ser dispensada com fome. Deus está sempre vindo do céu. Não o céu esculpido e desenhado e construído pela tradição, mas o céu como essa dimensão de profundidade da vida,
essa dimensão profunda que está para além da vida e da morte, que conecta os pais ausentes fisicamente, que já se foram, a nós hoje em dia, sabe? Esse céu, essa dimensão profunda, ele vem de lá para encontrar a gente no nosso dia a dia, no nosso sofrimento, nas nossas angústias. Deus é o pão que vem na nossa direção, que se aproxima de nós. E uma terceira afirmação: o pão de Deus, além de ser universal, além de vir em nossa direção, não ser inerte, não ser indiferente, o pão de Deus é a doação da sua carne. Carne. Claro que a gente pode fazer várias leituras dessa afirmação de Jesus, né? O pão é a minha carne. Essa palavrinha que ele usa, ela mesma tem vários significados na Bíblia, né? Essa palavra sarx. A carne, às vezes essa palavra pode parecer carne mesmo, carne consumida, digerida. Pode ser carne no sentido de humanidade, né? Toda carne verá, no sentido de, né? todo ser vivente, né? Toda a humanidade verá. Tem vários sentidos. Mas aqui, pelo contexto, a minha interpretação desse sentido da carne é a seguinte: eu acredito que Jesus esteja falando da sua carne como seu ser por completo. Seu corpo, sua alma, suas intenções, seus esforços. Como se ele dissesse: o pão que eu trago para vocês sou eu, de corpo e alma com vocês. É a minha carne, é a minha vivência, é o meu suor, é a minha preocupação, é o meu ombro amigo, é a minha mão, são os meus pés, é o meu choro, como ele chorou quando Lázaro morreu, é a minha alegria, como ele celebrou diversas vezes na casa de Lázaro, Maria e Marta, a ceia, o vinho. É como se Jesus dissesse: o pão que eu dou para vocês é a minha presença, é a minha carne, é estar aqui para sorrir e para chorar com vocês. O pão que eu vos dou é a minha carne, minha presença real, minha amizade sincera, leal e completa. É o meu doar-se por inteiro. Como canta Djavan, minha vida por inteiro lhe dou. Como se Jesus dissesse isso. O pão que eu vos dou sou eu mesmo, por inteiro, integralmente. Esse pão de Deus é universal. Ele vem na nossa direção, se aproxima de nós. E esse pão é a doação do seu ser por inteiro, da sua carne. O meu desejo de coração é que todo pai seja pão. Todo pai inspirado nesse ser, estar, viver, agir de Jesus, seja pão. Que os pais sejam pães universais. Como assim universais? Que amem todos os filhos e filhas que Deus deu a eles. Incondicionalmente. Fossem eles ou elas homens, mulheres, transgêneros, heterossexuais, homossexuais, transexuais, neurotípicos, que vulgarmente são chamados de normais, né? Que não tem nenhum defeito, ou neuroatípicos, como os que têm dislexia, como os que têm TDAH, como os que têm autismo, pessoas com deficiência, sem deficiência. Quem vive a experiência da paternidade deve estar aberto universalmente para ser pai do ser que Deus botou na vida dele. E Deus não prepara a gente para isso. A gente deve estar preparado para isso. Aberto para isso. Preparado a gente nunca está. Mas a gente deve estar aberto para aprender a ser pai dessas pessoas.
que esses pais sejam pães que se aproximem dos filhos, como esse pão que desceu do céu, que esses pais se aproximem dos filhos. Pais que estejam prontos para ir ao encontro desses filhos quando eles mais precisarem. Pais que fossem tão presentes que os filhos e as filhas pensem, realmente esse veio do céu. Como Jesus disse que veio. Não pais que sumissem. A gente brinca com a tragédia, né? E é uma piada muito comum falar, meu pai foi comprar cigarro. Porque é uma desculpa comum que as mães solos, no desespero, dizem para os filhos. Cadê papai? Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Uma realidade comum, que é via de regra praticamente no nosso país. Abandono dos pais. Ou até pais que não abandonam, não vão embora não, mas são omissos dentro do próprio teto, morando no mesmo teto. Deixam toda a carga nos ombros das mães. Esses pais estão morando junto, mas não são próximos. Não fez o movimento de Jesus de sair de si mesmo e se doar, estar próximo das suas criações. Meu desejo é que os pais sejam pães que se aproximem, que se doem, que vão em direção dos seus filhos e filhas. E que, assim como Jesus, por fim, esses pais também doem a sua carne para os seus filhos e para as suas filhas. Que se doem, como que se doa a carne enquanto pai? Estamos na era das dicas, né? Os livros são assim, né? 10 dicas para você subir na vida. Então, né? Vamos ser práticos, então. Como se doa a carne enquanto pai? Trocando fralda, dando banho, ficando acordado à noite, junto com a mãe, nos choros de cólica, nas noites mal dormidas, nos cuidados higiênicos, dar banho no filho, na filha, levar lenço umedecido na bolsa, né? Porque se depender do pai, não leva nada, é só um canivete e um clips, né? Ele acha que ele vai ao MacGyver e vai resolver tudo. Não. Aprenda a arrumar a bolsa, bota o lenço umedecido, bota o algodão, bota uma roupa caso a criança faça xixi, você troca a roupa, uma toalhinha, o soro para botar no nariz. Isso é ser carne. Isso é doar a sua carne. Senta junto, estuda. Aconselha. Sabe com quem ele ou ela anda. Dá uma mesinha de espionador, como é que é? Espião, né, nas redes sociais. Meninas, faz parte, tá? Faz parte. Tem que dar uma espionadazinha. Uma stalkeada, né, como dizem hoje em dia. Ou sei lá, nem sei se isso já passou também, né? A gente acha que a expressão está abafando, a gente já está para trás. Pais que doam a sua carne, que são pais por inteiro. Essa é a minha oração para mim e para todos os pais. Desejo a todos feliz Dia dos Pais. Que os pais sejam pães. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.